Esqueça o rombo nas contas dos aposentados, o rombo nas contas das empresas estatais que estão endividadas. Esqueça também da alta do desemprego, da inflação, dos escândalos de corrupção do desgoverno Lula. Esqueça também do Lula oferecendo uva e jabuticaba para acalmar o Trump. Esqueça também do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado tentando fingir que nenhuma infração aos direitos humanos existe aqui no nosso país e que inclusive a anistia e o impeachment do Xandão não é pauta para o momento. Até porque há algo muito mais importante acontecendo agora. Um escândalo acaba de atingir em cheio o presidente Jair Bolsonaro. Eu, como eleitor do nosso presidente que sou, jamais já imaginei que Bolsonaro poderia se envolver numa dessa. Bem que os petistas diziam que uma hora ou outra algo iria explodir sobre Bolsonaro. E não é que apareceu? Eu digo isso porque o Ministério Público Federal acaba de denunciar Jair Bolsonaro por chamar mulheres petistas de feias. É isso, esse é o escândalo. A cada dia uma narrativa diferente contra Bolsonaro, até porque ele não roubou a Petrobras, não pegou dinheiro do povo brasileiro para financiar ditaduras ao redor do mundo, Bolsonaro não favoreceu empreiteiras, não superfaturou respiradores, então obviamente algo precisa ser colocado nas costas. E olha, encontraram, vasculharam e acharam esse vídeo. Você pode ver, não tem mulher bonita petista, tem feia. Às vezes acontece, eu tô no aeroporto, alguém me xinga lá, a mulher, né? Vai pra cara dela, nossa, mãe. Incomível. Incomível. Acreditem, é por causa destas declarações que o Ministério Público Federal está abrindo uma nova investigação contra Jair Bolsonaro. Com duração de 1 ano, o inquérito vai apurar possíveis violações de direitos humanos fundamentais de natureza civil praticadas contra mulheres decorrentes de declarações discriminatórias e misóginas atribuídas a Jair Bolsonaro, vinculadas em vídeo publicado nas redes, que é esse que eu mostrei aqui pra vocês. O caso foi levado ao Ministério Público Federal a partir de uma denúncia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula. Olha só que rapidez, né? O Ministério dos Direitos Humanos, o governo Lula pediu para o Ministério Público Federal abrir um inquérito para apurar um vídeo do Bolsonaro falando a opinião dele, falando, enfim, um negócio nada a ver, mas para apurar o escândalo dos aposentados, do rombo nas contas do INSS, nada até agora. As diligências serão realizadas para a formação do convencimento ministerial acerca das medidas a serem eventualmente adotadas. E o que me chama também muita atenção é que até hoje, já se passando mais de 6 meses daquele escândalo do ex-ministro desta mesma pasta dos direitos humanos do governo Lula, o senhor Silvio Almeida não está respondendo a praticamente nada desde quando aquela situação estourou, quando inúmeras mulheres o denunciaram. Você se recorda desse caso, né? Pois é. Vocês estão vendo as prioridades. Quando o governo Lula quer, ele se movimenta. Essa é a mesma turma que tanto criticou o sigilo do governo de Jair Bolsonaro, mas é o mesmo que hoje faz sigilo de 100 anos para as agendas da primeira-dama Esbanja Lula da Silva. Mas sinceramente, um escândalo como esse, ver Jair Bolsonaro se referindo a um determinado grupo de pessoas como desprovidas de beleza. Bolsonaro, onde já se viu isso? O povo brasileiro não esperava isso do senhor. Se o senhor tivesse roubado os aposentados, roubado a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, os Correios, que inclusive, olha só, estão apresentando um dos maiores déficits nas contas. Os Correios estão prestes a fazer inúmeras demissões em massa e alguns já estão até com salários cortados e férias antecipadas. Bom, se Jair Bolsonaro tivesse feito algum certo acordo com a empreiteira, não estaria passando por isso. Mas o grande erro de Jair Bolsonaro foi ser patriota, foi defender os valores de Deus, pátria, família e liberdade, foi ser honesto. Hoje, Bolsonaro se encontra de tornozeleira. Enquanto isso, turma envolvida na situação do INSS até agora sequer foi ouvida. General G. Dias, vamos falar do dia 8 de janeiro, o amigão do Lula, que estava comandando o gabinete de segurança institucional, que comandava as tropas naquele dia do 8 de janeiro, que teve
que inclusive foi provado que manipulou o relatório enviado por ele à Polícia Federal, à Justiça, em relação a tudo que ocorreu naquela data, mas que até hoje, General G. Dias não recebeu uma punição, não passou um dia na cadeia, não foi sequer um dia interrogado de maneira séria e decente, não ficou um dia de tornozeleira. Mas Bolsonaro, quando passa perto de uma baleia, precisamos colocá-lo atrás das grades. Bolsonaro emite uma opinião pessoal, precisa ser responsabilizado. E agora vamos lá, vou tentar fazer a defesa de Bolsonaro. Eu quero que vocês assistam agora, juntinho aqui comigo, o vídeo da filósofa petista Márcia Tiburi, se referindo da seguinte forma às mulheres bolsonaristas. Bonita, a gente só fez coisa bacana esses dias. Bom, então tem uma São Paulo que tem futuro, que é bonita, que é legal, que é cool, que é descolada, que é democrática, que é uma cidade conhecida no mundo e tal, e tem essa coisa brega, né, gente, esse troço aí que, eu estava falando com a minha amiga, que é uma curadora, é um problema estético, sem dúvida, porque é uma gente muito feia. Assim, eu sei que isso aqui pode ser recortado e pode ser usado contra mim, mas a verdade tem que ser dita. Eles são muito feios. É um neocafona transbordante. Eu vi na rua, eu estava ali caminhando no centro, passei pela Vanhandava, tem bons restaurantes. Quem é que estava falando isso aqui? Acho que era o Eduardo, né? Então, tem bons restaurantes, mas tem aquela gente vestida de verde e amarelo, com aquelas roupas feias, sem estilo, todos mal arranjados fisicamente, gente que não tem uma relação com o corpo tranquila. Esse assunto é um baita assunto, porque diz respeito à formação da subjetividade dessas pessoas. É gente que tem a coragem de ir para Paulista a cavalo, entendeu? Então é disso que a gente está falando, de uma gente muito cafona. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a Márcia Tiburi, acho que eu posso falar isso, acho que eu posso ter o direito à minha opinião, né? Não tem muita beleza, né? Segundo ponto, essas falas que escutamos da petista Márcia Tiburi serão devidamente responsabilizadas. O Ministério dos Direitos Humanos do Lula vai pegar esse vídeo da Márcia Tiburi e vai denunciar essa mesma Márcia Tiburi que disse que era a favor do assalto. Será que eles vão mandar para o Ministério Público Federal para que essa petista seja investigada? Olha, vamos aguardar, quem sabe, né? Como está faltando trabalho lá em Brasília, o governo Lula não se cansa de botar o nome de Bolsonaro na boca. Mas se tem algo que eles precisariam efetivamente se preocupar, é com os amigos deles lá no Supremo, no prédio vizinho ali do lado. Olha só o que vai acontecer em breve. Os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né, isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano já antes, antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né, assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né? Tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né? E sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem, não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Então a gente está aí diante de uma situação extremamente grave, realmente, de uma tentativa de interferência, né, numa decisão super importante da justiça brasileira, interferência externa, bem entendido. E acho que, além dos ministros, além do mundo aí da Suprema Corte, uma vez tomada essa decisão, e aí eu acho que vai haver também outras sanções contra o Brasil, na esfera diplomática, né, na esfera política realmente, inclusive atingindo a embaixadora do Brasil em Washington. É possível também. Eu acho que os petistas têm mais coisas para se preocuparem do que com o escândalo do Bolsonaro.